Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje nós vamos falar aqui sobre o fundo imobiliário ALZR11, tá? Vou fazer uma atualização mensal aqui, mas antes vou fazer um resumão aqui do fundo para os novatos que querem conhecer, tá? Esse canal aqui sempre trago atualização, mas também quero ajudar os iniciantes, tá? Então, sobre o fundo, ele é o fundo híbrido da gestora, gerido pela gestora Aliança. Tem aproximadamente aí 155 mil cotistas e é um FII de tijolo. Para quem não sabe, um fundo híbrido é um fundo aí que geralmente investe, compra, né, mais de um tipo de imóvel, ou seja, existem imóveis de galpão logístico, existem aí imóveis de escritórios, prédios comerciais, existem de prédios educacionais que são alugados aí para escolas, hospitalar, tem vários segmentos, tá? E ele é um fundo híbrido e um dos imóveis que ele tem no portfólio dele é data center. Você que não sabe o que é data center, é uma sala que comporta aí aparelhos de tecnologia para suportar aí a emissão, a demanda de internet que precisa no país todo, tá? Então, é um dos imóveis que tem dentro dele, tá? E fundo de tijolo é como o nome propriamente já diz, eles compram o próprio tijolo. O que quer dizer um FII de tijolo? É que eles compram o imóvel físico, tá? Não investem em dívidas, como, por exemplo, os FIIs de papéis, mas isso é um assunto para outro vídeo, quando eu for falar de FIIs de papel. E se você está ficando na dúvida o que é cada coisa que eu estou falando aqui, eu vou deixar um cardzinho aqui, porque eu já gravei vídeos falando sobre os fundos imobiliários, tá? Então, assista esse vídeo. Eles são famosos aí por pagar rendimentos mensais aos cotistas, tá? Por isso que os fundos imobiliários caíram aí na graça aí dos investidores, tá? Ele foi criado aí em 2018, então já tem alguns anos aí, né? Uns bons anos. E o fundo possui um portfólio diversificado de 19 imóveis. E vou trazer atualização sobre os imóveis aqui nesse vídeo, tá? E abrange aí diferentes tipos de uso e setores, com 100% de ocupação e sem vacância financeira, tá? O que isso significa sem vacância financeira e 100% de ocupação? Significa que o imóvel está todo locado, ou seja, a gente está recebendo 100% da renda de todos os imóveis. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para você. Pessoa que tem ali um mini prédio que tem, exemplo, dois andares, ela aluga ali 2 casas, tá? Uma casa sobreposta, vamos dizer assim. Uma tá alugada e outra não. Então, qual é a vacância do imóvel? É de 50%, porque 50% está sendo alugada e 50% não. É de forma fácil, é uma conta de forma fácil para você entender, tá? E aqui mais alguns detalhes, tá? Distribuiu aí pagamento de 0,74, tá? Por cota. Em setembro, tá? Lembrando que esse relatório aqui é de agosto, tá? Referente a agosto, é o último que eles soltaram. Eu tô gravando esse vídeo aqui em outubro, só que eles ainda não soltaram o relatório. Quando eles soltarem, eu volto aqui e gravo novamente para vocês, tá? Então, ó, até agosto de 2024, o patrimônio líquido do ALZR era de aproximadamente 1,297 bilhões, tá? O fundo apresenta uma política de investimento rigorosa, buscando contratos de locação com inquilinos de alta qualidade. E isso aqui, tá? Explica o porquê que ele tá com o portfólio todo sendo ocupado, justamente porque ele escolhe aí bons inquilinos, tá? E os contratos, os prazos mínimos aí, mínimo é de 5 anos, tá? De vencimento aí dos contratos, tá? Então, é basicamente isso. Aí aqui tem alguns tipos dos imóveis que o ALZR tem no seu portfólio. Então, edifícios comerciais, que são imóveis destinados a atividades comerciais como escritórios e lojas, galpões logísticos, tá? Que são estruturas utilizadas para armazenamento e distribuição de produtos,
Centros de distribuição, que são imóveis voltados para a logística e distribuição de mercadorias, como centros de distribuição, por exemplo, Mercado Livre, Oba, Hortifruti, tá? Data Center, que foi o que eu falei, estruturas projetadas para abrigar servidores e equipamentos de tecnologia da informação. Foi exatamente o que eu falei. E galpões refrigerados, imóveis que possuem controle de temperatura utilizados para armazenar produtos que necessitam de refrigeração como alimentos, tá? Então, é basicamente o que eu falei aqui, são os imóveis que o ALZR tem, tá? Os tipos de imóveis que o ALZR tem na carteira dele. Então, bora agora, sem enrolação, para as atualizações do mês de agosto, tá? Eles fizeram reajuste aí, tá? Dos contratos do BRF e da Coca-Cola, tá? Foram atualizados pelo repasse inflacionário anual com uma taxa de 4,49%, tá? E aqui já vai uma observação aqui para você entender o porquê que as pessoas gostam aí de investir em ações ou de fundos imobiliários. Olha só, porque a gente está tendo um aumento da inflação, né, no nosso bolso. Como consumidor, a gente está sofrendo, mas nos investimentos, essa inflação é repassada aqui, ó, para os nossos inquilinos, tá? Como a Coca-Cola, o BRF, porque a inflação é repassada para ele, ou seja, a gente sofre no nosso bolso como consumidor, mas em contrapartida, nos nossos fundos imobiliários, a gente não sofre. Por isso que a gente investe para não perder tanto para a inflação, tá? Então, os rendimentos mensais dele, né, que ele pagou aí foi de 0,74 por cota, tá? Com data de pagamento em 25 de setembro para os investidores posicionados até 18 de setembro. Então, o que que significa? Essa é a data com que eu geralmente falo aqui para vocês, tá? Você precisa estar posicionado, ou seja, comprar no máximo até a data com, para já receber ali por volta de 7, 8 dias depois. Você precisava ter ele dia 18 para receber dia 25. Vira e mexe fica ali, dia 17, 18, vai depender aí quando que é o final de semana, se tem feriado, tudo isso influencia, tá? Mas pelo histórico dele lá no Investidor 10 ou no Status Invest, você consegue ter uma noção, tá? E de caixa e valores mobiliários, ao final de agosto, o fundo tinha 399 milhões em caixas e valores mobiliários, representando 30% do patrimônio líquido, ou seja, tem uma reserva gigantesca, tá? Por que que é bom ele ter esse caixa? Porque ele pode, se ele quiser, se não tiver nada melhor para fazer, não tiver um imóvel para comprar, ele pode muito bem adiantar ali adiantar o pagamento de algum imóvel que ele comprou parcelado, pode diminuir ali, pode adiantar, pode diminuir o valor, né? Quando você amortiza, você acaba ficando com mais dinheiro no bolso, porque você não vai sofrer aí tanto com a inflação que corrói aí os investimentos, os parcelamentos, né? Então eles acabam tendo bastante coisa para fazer. Podem amortizar, podem comprar aí novos imóveis ou até mesmo distribuir para os cotistas, mas é melhor que ele invista em mais imóveis e cresça o portfólio, tá? Você sempre tem que pensar com cabeça aí de investidor, tá? O fundo está em processo de diligência. Agora mais algumas atualizações aqui de aquisições realizadas, tá? Então aqui só sobre aquisições e vou falar aqui também de vendas. O fundo está em processo de diligência para finalizar a aquisição do Data Center Scala em Porto Alegre, onde aconteceu todas as tragédias lá, mas atrasou um pouquinho, mas eles, pelo jeito, não ocorreu nada com o imóvel e realmente vai fechar, já tá finalizando aí, tá? E também vão comprar mais 2 lojas de varejo do grupo Açaí em São Paulo e Rio de Janeiro e 2 centros de diagnósticos CDB em São Paulo, tá? Vila Mariana e Morumbi. Então já são aqui, ó, um data center,
2 lojas de varejo do Grupo Açaí. Então, são 5 imóveis que vão entrar no portfólio, ou seja, de 19 vai passar para 24 imóveis. Isso é bom pra gente, tá? E o fundo vendeu o ativo IPG, então aí no caso já ficam 23 imóveis, né? O fundo vendeu o ativo IPG em 25 de julho de 2024, que resultou na cessação dos gastos com vacância a partir de agosto, tá? Então, reduziu, tirou a vacância, porque vendeu o imóvel justamente que estava tendo vacância aí, tá? Então, muito bom, excelente gestão, tá? E essas foram as atualizações do mês de agosto. Lembrando, quando sair quando sair um relatório novo, eu trago aqui para vocês, tá? Falei um pouquinho do fundo e também falei aí das atualizações. Foram essas que tiveram no relatório gerencial, tá? Essas informações eu tirei todas do relatório gerencial do fundo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo para o seu amigo investidor. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!